tarde, pessoal da nossa audiência. Sejam todos bem-vindos à Rede Global de Comunicação Conhecimento é Poder. A gente hoje vai falar, né, mais um tema da educação disruptiva, que é algo que é comum acontecer lá, que é o tema da gamificação, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente ter uma parte visual, né, que é sempre melhor para o pessoal estar mergulhando mais no assunto, interagindo mais com o tema, né? Isso. Vou começar aqui a apresentação. Então, olha só. Quando a gente fala aqui, ó, a gente vai começar então a apresentação e prestam atenção, quando a gente fala aqui sobre gamificação, a gente está falando essa palavra, o que que será que vem na mente da maioria das pessoas? A gente lembra de game, né? A gente lembra de jogos. E por isso, né, eu coloquei aqui tantos elementos dos jogos, né? Porque realmente tem algo a ver com os jogos. Porém, o que que você acha que seria gamificação em sala de aula? Será que seria as crianças, os adolescentes jogar um jogo, seja online ou seja um jogo assim físico, né, de tabuleiro, com o conteúdo da disciplina, né? Não, não é isso que é gamificação, tá? Então vamos ver o que que seria gamificação, porque a maioria das pessoas pensam isso, né? Que é jogar um jogo para aprender a disciplina. Mas vamos ver primeiro o que que não seria a gamificação. A gamificação não é criar e construir um jogo. Porque esse tipo de coisa, que esse tipo de atividade, eles também fazem nas escolas disruptivas, tá? Isso aqui para desenvolver a criação, para desenvolver o pensamento crítico do aluno. Só que quando eu falo em pensamento crítico, muitas pessoas, é comum as pessoas pensarem que é um olhar de uma coisa, de algo negativo, né? Um olhar negativo. Não. O pensamento crítico, quando eu falo de pensamento crítico, a gente sempre vai falar muito, porque eles trabalham muito com isso na educação disruptiva, o desenvolvimento do pensamento crítico. O pensamento crítico é um pensamento questionador. Eles estão olhando aqui de uma forma questionadora, né? Poxa, como é que será que a gente vai fazer esse jogo funcionar? Quais serão os personagens? Quais serão as missões, né? Então, eles estão questionando, tá bom? E quem esteve na live passada aprendeu o que é criar e construir um jogo. Isso não é gamificação. Isso se chama educação maker, que é aquele tipo de educação que você aprende fazendo, certo? A gamificação também não é você jogar um jogo, seja ele presencial ou virtual. Então, se você tem uma criança ou um adolescente em casa, que eles estão sempre aí pegando no celular ou ligando o computador para jogar um game, não necessariamente eles estão fazendo gamificação. E na maioria das vezes não, sabe? Porque, na verdade, a gamificação é outra coisa. O conceito de gamificação não é jogar um jogo, né? Então, vamos ver o que que é gamificação. A gamificação, então, ela será a utilização de elementos de jogos, mas fora do contexto de jogos. Ou seja, você vai trazer elementos. A gente vai ver o que que é cada um desses elementos, mas só para vocês já se situarem aqui, elemento seria pontuação, seria cumprir algumas etapas dos jogos, né? Seria placares, por exemplo, né? Que são características dos jogos, mas você vai trazer ele para o mundo real. Então, isso nem sempre não precisa acontecer apenas na sala de aula. Você pode aplicar a gamificação dentro de uma empresa, por exemplo. E a gente vai ver todos esses exemplos, sabe? Para que vocês realmente entendam, né, o que que é gamificação para a gente ir avançando na nossa reflexão. Então, a gamificação, ela foi proposta primeiramente por Nick Pellin. O Nick Pellin, ele foi um programador de jogos da Inglaterra.
tá? E a gamificação, então, não é simplesmente a participação em um jogo, como a gente acabou de ver, mas sim a utilização de seus elementos em um contexto do mundo real. Por que que eles fazem isso? Eles trazem esses desafios dos jogos e esses componentes para o mundo real, para que as pessoas se motivem, para que as pessoas se interessem, porque elas querem ganhar no final um prêmio, certo? E tem como objetivo promover a motivação e o engajamento do indivíduo. Então, vamos lá. Então, vamos entender primeiro o que, que são os elementos dos jogos. O que, que a gente vai trazer para o mundo real? Né? O que, que a gente vai trazer para a sala de aula do aluno? A gente vai trazer um método de pontuação, né? À medida que eles forem fazendo as atividades ou forem acertando as atividades, eles vão ganhando pontos. Vai ter um placar para que eles se situem, para que eles vejam quem está na frente, para que eles vejam quanto eles precisam se esforçar para atingir o primeiro lugar. Porque quem não quer ganhar? Né? Quem não quer ganhar aquele prêmio? Então, eles vão se situar através do placar. Para eles terem, toda gamificação precisa de ter um feedback imediato. O que, que seria esse feedback? O placar é um deles. É a pessoa se situar como ela está indo dentro do jogo. Então, por exemplo, o placar é um feedback. Quando o aluno acerta e ele vê que ele está avançando, ele se sente que está indo bem. Quando ele erra, ele vê que ele precisa melhorar, né? Aliás, jogos, a gente sempre erra, né, gente? E a gente melhora através dos erros. Se a gente não quer errar nunca, então a gente não pode jogar um jogo, certo? Porque jogos é assim, a gente vai melhorando a partir daqueles erros que a gente vai cometendo, para a gente ver o que, que a gente não pode errar da próxima vez, para a gente ir avançando de fase, certo? Então, outro elemento do jogo que você tem avatares e personagens, né? Você tem também missões e desafios, que são aquelas etapas que você precisa cumprir para você ir avançando ao decorrer do jogo, certo? Você tem também o avanço de níveis e as recompensas e premiações, tá? Então, vamos ver os exemplos? Como que a gente pode trazer todos esses elementos para a vida real? Você sabia que você já pode estar sendo um sujeito que está sendo, assim, tendo alguma gamificação na sua vida? Sabe? Por quê? O cartão de crédito é um sistema que trabalha com gamificação. Você já viu, por exemplo, você compra no cartão de crédito e você acumula pontos para você trocar por recompensa, certo? Então, a empresa que está emitindo aquele cartão de crédito, ela está ganhando com isso, está. E você? Que pensa naquele benefício que você quer de trocar por alguns produtos ou por milhas aéreas. Eu mesmo tenho um amigo que ele adora viajar. E um dia ele estava comentando comigo que tudo ele compra no cartão de crédito. Se ele vai comprar uma água, qualquer coisinha, se for centavos, ele paga no cartão de crédito. Por quê? Porque ele faz questão de acumular pontos no cartão de crédito para ele trocar por milhas aéreas, certo? Outra forma que é aplicada, e aonde é aplicada é nas empresas, para que eles motivem os funcionários. Isso, uma das empresas que é muito conhecida de aplicar isso, mais de uma, mas tem muitas grandes empresas que aplicam a gamificação para que os funcionários entreguem mais resultados, entreguem mais assim produtividade, certo? Uma das empresas que fazem isso é a Google, a Microsoft, a Starbucks, né? E a Google e a Microsoft, eles têm diversos campos ali que eles aplicam gamificação. A Google mesmo, eles trabalham com os engenheiros de software, para aqueles que vão desvendando mais códigos e tal, eles vão premiando, eles ganham uma premiação em dinheiro. E todas as duas empresas, elas trabalham também com aquela gamificação de quanto mais os funcionários fazem atividade física, mais eles ganham pontos, né? Quem diria, né? A Google e a Microsoft preocupada com a nossa saúde, não é mesmo? Pois é, mas a gente sabe que essas empresas, muitas vezes, elas realmente elas vestem, tá, gente? Uma roupagem de bondade, né? De humanidade com a gente, né? Então, a gente sabe aí
que é as empresas aí, ó, tá a Microsoft e a Google promovendo isso para que elas se saiam bem, todo mundo comente nas redes sociais. A Google faz esse tipo de gamificação com seus funcionários também, tá? De atividade física, ok? Olha outro tipo de gamificação, pontuação Shopee. Essa aqui faz parte até da minha vida, porque eu compro muito na Shopee. E a gente entra no aplicativo da Shopee, e todo dia que a gente entra, a gente arrecada moedinha. E essas moedinhas a gente vai juntando para ganhar desconto na próxima compra. E cada vez que a gente avalia um produto, seja com foto, seja com vídeo, a gente também ganha pontuação. Então, olha o que eles estão fazendo, né? À medida que a gente faz um check-in diário no aplicativo, então a gente entra todo dia no aplicativo. Eu não esqueço de entrar. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, na verdade. Eu acordo, eu já entro no aplicativo da Shopee, já resgato as moedinhas do dia, entende? Então, ela está fazendo isso, não só eu, mas muitas pessoas que têm costume de comprar na Shopee estão entrando todo dia fazendo um check-in diário ali na Shopee para resgatar moedinha. Por quê? Porque a gente pensa, eu vou ter um benefício, eu vou ganhar um desconto na próxima compra, ok? E a gamificação é também aplicada nas escolas, e aqui eu destaquei em amarelo, porque é aqui que a gente vai se concentrar mais. Por quê? A gente vai aplicar todos esses elementos dos games, que já faz parte do mundo da criança e do jovem, para que estimule, para que cause interesse neles de estar fazendo atividade, de estar acertando a resposta, aprendendo conteúdo, entende? Então, é para isso que eles usam. Olha aqui, metodologias motivadoras e envolventes, né? Esse é o objetivo da gamificação. Na verdade, o objetivo da gamificação é produzir um aprendizado com maior eficácia, mas através do quê? Da motivação e deles se envolverem mais com o conteúdo, tá bom? Então, olha só, a diferença, né? A gente precisa ficar bem claro, a diferença entre gamificação, que é o uso de elemento dos jogos dentro da sala de aula, com aprendizagem baseada em jogos, que também é algo muito usado nas escolas disruptivas, e um dia a gente pode fazer uma live só sobre isso também, tá? A aprendizagem baseada em jogos, isso sim que é você trazer um jogo que tem um conteúdo da matéria. Aqui você está vendo que os alunos eles estão aprendendo aqui a rosa dos ventos, a se orientar no espaço geográfico, né? Através desse jogo. Então, eles estão aprendendo norte, sul, sudeste, todas as coordenadas e tudo, e através de um jogo, através de uma brincadeira, tá bom? Isso aqui não é gamificação, tá, gente? Isso aqui é aprendizagem baseada em jogos. Então, através desse autor aqui, que é o mais falado pelos educadores da escola disruptiva nessa questão de gamificação, é o Huizinga, tá? É esse autor aqui. Ele tem diversos livros e tal, e ele fala muito sobre jogos e também fala sobre gamificação. E ele fala o seguinte, que para você ter uma gamificação, você precisa essencialmente ter essas 4 coisas aqui na sala de aula, tá? Você vai estabelecer uma meta, como por exemplo, eu coloquei aqui alguma exemplificação, não o conceito, que eu acho que quando a gente exemplifica de uma forma ilustrativa, fica mais fácil da gente entender, né? Então, vamos supor que o professor, ele está num laboratório de física, tá? E os alunos ali, eles vão ter que se dividir em equipes, tá? E vai ficar cada grupo, cada equipe numa mesa, e eles vão ter que cumprir umas etapas ali para estar estudando a velocidade dos carrinhos e, enfim, alguma coisa assim, tá? Então, o professor ele vai criar uma meta. Você vai ter diversas etapas, tá? Nessa gamificação, nesse processo de aprendizagem nesse dia da sala de aula.